Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu mostro DVDs originais da minha coleção, um por um aqui no canal. Eu exploro sobre menus, conto a história dos filmes e trago sempre a minha opinião sincera, para aqueles filmes que eu assisti, é claro. E o DVD de hoje é o que começou o canal, é um terror assim, vocês podem ver ali pelo meu avatar, que é a foto dele, o nosso mais queridinho, famoso de terror de todos, que é o meu personagem favorito de terror. Nossa senhora, mas não é só qualquer terror, é um dos maiores sucessos do gênero dos últimos anos, tá? Um filme intenso, assustador e muito marcante, que eu assisti no cinema pela primeira vez e eu adorei demais esse filme. Que o DVD de hoje é It, a Coisa. Até que enfim chegou o momento de eu mostrar o meu filme favorito aqui no canal, que é o It, a Coisa. Nosso querido aqui Bill Skarsgård, interpretado como Pennywise, o palhaço dançarino. Sério, eu amo esse filme, amo mesmo. Esse filme aqui eu considero um dos meus filmes favoritos de terror. Eu assisti muito esse filme, muito. Até a continuação eu tenho aqui na minha coleção de DVDs. E um dia eu vou mostrar pra vocês o segundo capítulo, é claro. Bom, como vocês podem ver, eu já vi esse filme várias e várias vezes, então hoje terá a minha sinopse do filme com spoilers, a minha opinião sincera e a nota do filme, tá? Então, se você curte terror pesado, filmes marcantes e clássicos modernos, já deixa bastante like aqui embaixo e se inscreve no canal para quem gosta de DVDs, tá? E também ativa o sininho para receber os meus vídeos de DVDs, tá? E fechou, ok? Então bora falar um pouquinho do contexto desse filme aqui. It, a Coisa é baseado na obra de Stephen King, que ele fez vários outros filmes de terror nos livros, como O Iluminado, Carrie Estranha, deixa eu ver, Christine, o Carro Assassino, entre outros, tá? Mas esse daqui foi o mais marcante do Stephen King, foi o It, a Coisa. E o filme se passa na cidade de Derry, Maine, tá? E acompanha um grupo de crianças que começam a enfrentar algo sinistro. O diferencial aqui não é só o terror, mas a amizade, o crescimento e os traumas da infância. É um terror com bastante emoção, por isso que eu considero esse filme um dos meus favoritos de terror, porque envolve criança, me lembra um pouquinho até Stranger Things mesmo. Ainda mais pelo Finn Holland, que é o do Mike lá de Stranger Things, que aqui foi interpretado pelo Rich. Então vamos lá, gente, vamos mostrar aqui primeiro a edição que eu tenho em DVD aqui no canal. Tá aqui a arte da capa da frente, olha só. Temos aqui o Pennywise com seu balãozinho. Bem macabro essa arte da frente. Aqui está a lombada. Parceria aqui da Warner. A parte de trás. Fica mais pertinho. Vai te apavorar profundamente. Aqui tá um pouquinho da sinopse do filme. Tá aqui o Clube dos Otários, o Pennywise aqui. Contei vários... Não tem vários extras, mas são umas cenas excluídas, que eu assisti todas as cenas e são muito boas. A duração do filme é 2 horas e 14 minutos, é um pouquinho longo. E a classificação é para maiores de 16 anos. Eu consegui esse DVD aqui de aniversário, nossa senhora. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui esse DVD. E abrindo aqui está a arte do disco, que eu esperava que seria um disco preto, assim, preto e branco. Me surpreendeu, o disco é todo vermelho. Meu Deus do céu, eu adorei essa arte do disco. Lembra um pouquinho o balão. Lembra um pouquinho o balão que ele fica segurando, o balão vermelho. Achei da hora demais esse disco, é diferenciado. E ainda botou até a logo gigantesca. Da hora demais. E essa daqui é a porcentagem do filme, ó, 85% a crítica e 84% o público. Tá bem alto esse filme. No finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera e a nota desse filme, tá? E não é a melhor coisa, a Warner fez até uma arte interna, olha isso. Tem a cena do George quando conversa com Pennywise.
Entrega o barquinho de papel. Nossa, que arte interna da hora. Gostei demais. Dá mais um pouquinho de detalhes. Tá aqui o George e o Pennywise. Botando aqui de volta. Fechou? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD. Bom, gente, esse daí é o menu de It, a coisa. Eu acho esse menu da hora. Da hora mesmo, eu gostei desse wallpaper no fundo. E essa trilha sonora que tá tendo no fundo é muito boa mesmo. E, antes de mais nada, não teve nenhum trailer nessa edição, tá? Antes do menu, só pra avisar. Bom, como vocês podem ver aqui, tem as seguintes opções de iniciar o filme, os idiomas, inglês, espanhol, português ou tailandês, e várias legendas, inglês, coreano, chinês, tailandês, espanhol, português ou sem legendas. O único bônus que tem aqui são cenas deletadas do filme e a seleção de capítulos, que o total são de 14 capítulos. Agora eu vou clicar aqui numa ceninha para verem a qualidade do filme. E esta é a qualidade do filme It, a Coisa. Bom, gente, chegou a hora de eu falar muito sobre a sinopse do filme com spoilers de It, a Coisa, falar um pouquinho da história, dos personagens e tudo que ocorre desse grande terror do Stephen King, It, a Coisa. Então tomem muito cuidado para quem ainda não assistiu esse filme, porque lá vai spoilers dele, tá? Foi avisado. Então, bora contar a história, que esse vídeo eu garanto que vai ficar longo. O filme se passa na pequena cidade de Derry, e as crianças começam a desaparecer misteriosamente. O primeiro caso marcante é o de George, irmão mais novo de Bill, que o Bill ele é meio gago. O George ele encontra um palhaço chamado Pennywise em um bueiro. Poucos depois, George é brutalmente morto. Pede pra ele devolver o barco pra ele e ainda mostra aqueles dentes afiados do Pennywise e ainda arranca o braço dele fora. E essa cena, meu Deus do céu, cena tensa. Alguns meses depois, o Bill ele ainda sofre ele ainda sofre sobre a perda do seu irmão, tá? Ele e seus amigos, que temos aqui como Rich, que eu falei que é interpretado pelo Mike do Stranger Things. Temos o Ed, temos o Mike, a Beverly, o Ben, o Stanley. Eles se tornam um clube dos otários, tá? Eles também passam a viver experiências assustadoras. Cada um deles começa a ver algo que representa seus maiores medos. Mas todos têm algo em comum. O palhaço Pennywise. Cada um dos seus medos é diferente. Por exemplo, pro Bill, ele vê o George por aí porque ele tem medo que o George morra de verdade, assim, né? Some mesmo. Aí ele vê ele e ele começa a ficar assustado. O Mike, que quando ele contou sobre a história dos pais dele que foram queimados no antigo condomínio lá, na residência. Essa cena foi brutal quando falou sobre os pais do Mike. Stanley, nosso judeu, é um judeu, se eu não me engano, que ele tem medo de um quadro de uma mulher toda deformada no quadro que começa a sair, que ela toca uma música. Eu também tive um pouquinho de medo dessa mulher. Ed, o que tem bastante asma é que a sua mãe fica preocupada para ele pegar uma doença. E aí o maior medo dele é quando ele vê um leproso todo nojento. Meu Deus do céu, essa cena aí foi nojenta mesmo. Ben, tudo indica que, pelo que eu entendi, ele estava numa biblioteca e ele estava lendo um livro sobre a antiga história de Derry, sobre a época de ovos de Páscoa, tá? Que muitas crianças foram mortas ali, até que ele encontra uma criança sem cabeça que foi morta na explosão de Derry na semana de Páscoa. Eu não sei, às vezes eu fiquei assim, tipo... Esse tipo de medo dele eu não entendi muito bem, tá? E... A Beverly, não podemos esquecer da Beverly. Ela ainda é abusada pelo pai nojento dela, que, meu Deus do céu, o maior medo dela foi a menstruação, que saiu sangue
no ralo da pia do banheiro. Essa cena também é bem nojenta. E ainda, para terminar, Rich não tinha confirmado seu medo de verdade, então aí ele fala: seu maior medo foi palhaços. Ou seja, tá ferrado, porque o que ele aqui é, hein? O que é isso? Isso aqui é um palhaço. E ainda ele fala que o medo dele é palhaço. Bom, enquanto isso, o Clube dos Otários, eles descobrem que a entidade desperta a cada 27 anos e ela se alimenta do medo das crianças. O Pennywise assume várias formas, como eu falei pra vocês, para aterrorizar suas vítimas, e a criatura ela vive nos esgotos da cidade. E os adultos parecem ignorar ou não perceber o que está acontecendo. Unidos, os amigos decidem enfrentar o mal. Eles investigam a história de Derry e descobrem que tragédias semelhantes aconteceram no passado. Eles entram lá numa casa toda destruída para poder derrotar essa entidade, o palhaço Pennywise, o palhaço dançarino. Só que aí dá um pouquinho de errado, o Ed quebra o braço. Eles quase morreram, mas unidos tentaram derrotar ele. Só que ele se escondeu lá embaixo no poço, que é onde ele vive. Depois é que houve uma briga que o grupo se separou. Aí que foi assim, né, o que aconteceu. O grupo se separou e meses depois acontece uma coisa sinistra. A Beverly, ela é sequestrada pelo Pennywise e ainda o grupo tenta salvar ela. Vão tentar salvar ela de lá. Beverly lá embaixo, tem aquela famosa cena quando o Pennywise fica dançando com aquela musiquinha que virou meme. E ainda, ela percebeu que lá em cima estão todas as crianças desaparecidas flutuando, porque o tempo todo ele fica dizendo: você vai flutuar também. Agora faz sentido, porque ele fica dizendo isso, vai flutuar também. Todas as crianças desaparecidas estão lá em cima flutuando. E aí, o Pennywise ele abre a boca e libera as luzes da morte, fazendo ela flutuar também. Só que aí o grupo aparece, salvam a Beverly e o Bill, ele acha que encontrou o George lá embaixo. Tava sem um braço ainda. E aí o Bill percebeu que ele não é o George. Então ele atira no seu próprio irmão. Imagina se fosse o irmão dele. Aquele era, na verdade, o Pennywise tentando dar medo nele. Botando medo dele mesmo. E aí todos começam a lutar. Até tem um confronto final, todos unidos, lutam, batem nele, batem bem várias e várias vezes. Nossa senhora. E o grupo ali quase se... Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Esse grupo, pra mim, eu acho melhor do que os Stranger Things. Não, eu devo estar forçando demais. O grupo, eles percebem que a fraqueza do Pennywise é que eles não têm medo dele, aí ele se sente fraco. E aí eles decidem se esconder lá embaixo para 27 anos ele voltar depois, ok? Então o grupo faz um pacto. Eles cortam o pulso, cortam a mão assim com o caco de vidro e eles juram que se a coisa voltar, eles voltariam também. E é assim que acaba o It, a Coisa, capítulo 1. E é assim que veremos no capítulo 2. E agora eu vou falar a minha opinião sincera sobre It, a Coisa. It, a Coisa é um terror intenso e muito bem produzido. O Pennywise ele é assustador e carismático ao mesmo tempo. E o Bill Skarsgård ele entrega uma atuação marcante. O clima ele mistura terror e amizade de forma equilibrada. E os personagens são bem desenvolvidos. O filme ele é tenso e emocional. Ele consegue ser assustador e envolvente ao mesmo tempo. Sério mesmo, eu recomendo para quem ainda não assistiu It, a Coisa, assista esse filme. E a minha nota que eu vou dar para o filme It, a Coisa é 10. Um dos melhores filmes de terror da década, com um vilão icônico e ótima construção de personagens. Sério mesmo, eu adoro demais esse filme. Mas essa aqui é a minha nota do filme. Vocês podem digitar aqui nos comentários que notas vocês dariam para esse filme aqui, ó. It, a Coisa, eu quero saber aqui nos comentários. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de It, a Coisa aqui no canal. Agora, depende de vocês, ó.
Vocês preferem a versão antiga ou essa versão de 2017? Eu prefiro essa versão, tá? O Tim Curry de 1990 também fez um ótimo trabalho, mas o Bill Skarsgård fez muito melhor, tá? Sério mesmo. E qual cena mais te marcou nesse filme? Você teria coragem de enfrentar o Pennywise, o palhaço dançarino? Digita aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês, tá? E também falam o que vocês acharam desse filme. E também, não se esqueçam de deixar bastante like nesse vídeo e se inscrever no canal para quem gosta de DVDs, é claro. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.